Vamos trabalhar hoje com um período conhecido por dois nomes, tá? Ele é chamado de período de redemocratização e também é chamado de período da República Populista. Na verdade, o Brasil ele tem dois momentos que é chamado de redemocratização. Um é o que nós vivemos, que é a partir de 1985, quando terminou o mandato do último presidente do regime militar no Brasil, que foi João Batista de Oliveira Figueiredo. Tá? Bem, esse período ele vai até 64. Há uma divergência em alguns autores, alguns começam de 1945 e outros começam em 1946. Isso não é importante para os concurseiros, isso não é importante para os vestibulantes, tá? Mas eu vou explicar por que essa divergência. Todos eles terminam em 64. Esse período vai da entrada de Dutra à saída de João Goulart. Né? 5 presidentes importantes vai existir aí. Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Dornelles Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Tá? E por que essa 45 e 46? Uns que usam o 46, usam o momento que ele toma o poder, assume o poder, na verdade, em janeiro de 1946. Ele assume o poder junto com a Assembleia Nacional Constituinte. Tá? E outros, que é o meu caso, considera o final de 45. No início, né, se eu não me engano, 2 de dezembro, ele é eleito presidente da República. Por que isso é importante? Porque a última vez que o povo foi escolher o presidente da República tinha sido em março de 1930, quando ganhou o paulista Júlio Prestes e perdeu o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. De março de 45, o povo só vai, as urnas, escolher um presidente de novo em dezembro de 45, de 1945. Por isso ele começa a democratização. Democracia é o povo escolhendo os seus representantes. Depois, de novo, ele cai no momento aí de, vamos dizer assim, minhas palavras, né? Vou assumir aqui, de uma turbulência na democracia, né? Quando ele perde novamente o período, né, de ir às urnas, o direito, que é o regime militar no Brasil, então, através de um golpe civil militar de 1964. Vai durar até 1985, 21 e doloridos anos. Bem, Eurico Gaspar Dutra, ele, desde 36, ele era o ministro da guerra de Vargas. Depois rompe, né? Vargas, inclusive, vai tirar ele do ministério, né? Quase expulsando. E depois eles vão tirar Vargas do poder. E Vargas, mesmo fora, vai ver e vai apoiar ele. Né? Vargas vai ser candidato a Senado e vai apoiar ele, que era um desafeto. Né? Mas com o apoio de Vargas ele ganha. Sem o apoio de Vargas ele não ganharia. Não tinha nem carisma. Só uma curiosidade, Eurico Gaspar Dutra morre em 74, aos 91 anos. Ele e Venceslau, né, são os 2 presidentes que vão ter um tempo mais duradouro. Em 64, ele tenta concorrer novamente à presidência, mas aí ele já mais envelhecido, ele não tinha tanto prestígio mais com os novos militares que estavam no comando, que resolveram escolher Humberto de Alencar Castelo Branco, que era do Ceará, ele é de Mato Grosso, tá? Então, foi um presidente que durou muito tempo, né? 91. A política dele tem alguns traços importantes. Antes de eu falar da política dele propriamente dito, né? Aqui ele está dando um pequeno relato. Política de Dutra foi repressivo e perseguir os partidos de esquerda. Foi. Em 1947, ele vai colocar na clandestinidade o Partido Comunista, o PCB. Não existia PCdoB que nós ouvimos por aí, Brasil afora, que tem. É uma divergência. Partido de esquerda forte era PCB, ou o PDT um pouquinho, mas o PCB. E vai colocar na clandestinidade. Né? Tinha, inclusive, um deputado federal aí de renome, né? Que é o escritor baiano, deixa eu me fugir o nome dele aqui, Jorge Amado. Jorge Amado era deputado federal por São Paulo, pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. E, inclusive, quando ele entra na clandestinidade, né, o partido, porque ele é o termo que dava quando ele é proibido, ele, como deputado, perde o mandato e é cassado.
e ele vai ser exilado em Londres. Já tinha sido exilado na época de Vargas, também por ser do Partido Comunista. De 41 até 42 ele teve exilado. Teve no Uruguai, teve na Argentina. Mais tarde ele fica desencantado com o Partido Comunista, né, depois que descobre, né, Nikita Khrushchev faz umas denúncias sobre Stalin, né, mostrando lá quem era Stalin mesmo, ele fica decepcionado. Mas uma curiosidade para os concurseiros, que é importante. Foi esse grande escritor brasileiro, né, que morreu aos 81 anos, né, alguns dias antes do seu aniversário, um baiano, que graças a uma lei dele, né, correndo, buscando assinaturas, né, houve uma tolerância religiosa mais forte no Brasil. Né? É dele, durante o seu curto período como deputado federal, né, e um deputado constituinte, diga-se de passagem, os deputados federais que foram eleitos no final de 45 para iniciar em 46, eles eram todos para fazer a nova Constituição, para desfazer a Constituição de 37, que era que estava em vigor, né? Inclusive, usavam também a de 34, né? Aqui era uma confusão. Resolveram fazer uma nova. O próprio Eurico Gaspar Dutra, ele entrou sem vice-presidente, porque a que vigorava sobre a eleição era de 34 e dizer que não tinha vice-presidente. A Assembleia Nacional Constituinte é que vai eleger, né, vai escolher um candidato a vice-presidente. Ele é escolhido indiretamente o vice-presidente. O presidente foi escolhido diretamente. Então, Jorge Amado é dele, né, é o autor da lei da liberdade religiosa no Brasil. Haviam dois segmentos de religiosos que eram muito perseguidos. Hoje, né, já que era baiano, né, os adeptos às religiões afro-brasileiras eram muito perseguidos. E os evangélicos, né, que na época se chamavam-se protestante, no Nordeste, havia muita perseguição a protestante no Nordeste, de segmentos católicos mais radicais. Né, invadiu as casas, os cultos eram feitos quase que escondidos. E esse cidadão foi que trouxe, Jorge Amado, né, que escreveu Gabriela, entre outros, Cravo e Canela, né, Trabalhadores do Mar, entre outros. Um pouquinho da história aí, tá? E no governo dele também, em 48, o Brasil rompe com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. O Partido Comunista e essa relação Brasil com a União Soviética, volta e meia, vai e volta em alguns momentos da história, tá? Olha só, uma coisinha antes de a gente comentar bem diretamente dele aqui, tá? Eu vou usar aqui uma frase do Carlos Lacerda, né? Carlos Lacerda era do partido UDN. Depois também nós vamos falar dos três principais partidos. Cai muito em prova. Eu tenho que entender a composição partidária que vai vigorar durante todo o período da República Populista ou redemocratização, tá? Bem, olha só o Carlos Lacerda, que era um jornalista, deputado, e foi depois governador do Rio de Janeiro, que na época era chamado Estado da Guanabara, doido para ser presidente. É Carlos Lacerda que está envolvido num episódio muito famoso, muito comum nos concursos, que é o atentado à Rua Toneleiro. No dia 5 de agosto de 1954, vão tentar matar esse jornalista e a bala acaba acertando a perna dele, mas mata o major da aeronáutica, Major Vaz. E aí, 19 dias depois, tantas coisas vão rolar durante esses 19 dias, e Getúlio Dornelles Vargas vai acabar se matando, né? Vai cometer suicídio por conta desse atentado. É uma coisinha que não vai dar tempo nessa aula. Ele era um grande opositor, doido para ser presidente. Apoiou o golpe militar em 64 para poder ser candidato à presidência e levou uma rasteira. Cancelaram as eleições e ele dançou. Perdeu o cargo de governador e o direito de ser candidato à presidência. Olha o que ele falava sobre Vargas, então senador da República. O senhor Getúlio Vargas, senador, não pode ser candidato à presidência. Não pode. Olha como era forte, hein? Mas, se ele for candidato, não deve ser eleito. Porém, se eleito,
não deve tomar posse. Mas, se empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo a governar. Né? Carlos Lacerda fazia parte de um partido considerado de extrema-direita, né? Muitos ex-integrantes dos integralistas, né? De Plínio Salgado, que é a UDN. Isso aqui é as eleições de Vargas, eu vou comentar um pouquinho depois. Eu vou mostrar aqui uma coisinha melhor para a gente dar uma trabalhada. Tá? Só para você ter um panorama geral, eu vou mostrar aqui um pouco dos 5 primeiros presidentes, e aí eu vou trabalhar um pouco de cada um separadamente. Então, aqui, olha só, olha como esse autor usa 45, outros usam 46. Tempos de democracia, né? De 45 a 64, período da redemocratização ou período da República Populista. Nesse momento, vai ocorrer em várias partes, né? Governo nesse sentido, né? Portugal vai ter, Espanha vai ter, Argentina, México. Na Argentina teremos o Juan Perón, né? Que vai dar origem ao peronismo, Evita Perón. Em Portugal nós temos Salazar, na Espanha nós vamos ter ainda o General Franco. Entre 45 a 64, os brasileiros conviveram com a democracia e discutiam com liberdade os rumos do país. Beleza? Com liberdade. Na época de Vargas não podia fazer isso. Se alguém começasse a falar em democracia, era preso, era torturado e podia desaparecer. Em 64 a 85 também não. Nem em letra de música podia falar a palavra povo, democracia, direito, palavras proibidas. Quando Eurico Gaspar Dutra assume a presidência, havia vários partidos políticos. Lembrei até de uma curiosidade. Ele ainda era cadete, né, ali, estudando para virar oficial. Ele estava ali no quartel da Praia Vermelha. Ele participa lá da revolta contra a revolta da vacina, em que alguns aspirantes se revoltaram, né, com aquele momento. Ele é um deles. Foi um período de instabilidade, né? O governo dele foi cruel. As reservas, por exemplo, que é muito comum também em prova, as reservas que Vargas tinha conseguido, né, com ouro, com libra esterlina, quer dizer, o metal e dinheiro forte, durante o período da guerra, né, o Brasil deu um boom. Por quê? Porque ele não importou muita coisa, né? Ele exportava, mas não importava tanto por causa da questão da guerra, então ele conseguiu ter uma reserva. Ele abre, né, para as importações, e Vargas não gostava, ele facilitava com que consumisse o que tinha aqui. Então, nós tínhamos uma boa reserva de mercado. Vai quase zerar nossas reservas. Então, vai criar uma inflação muito grande. Outra curiosidade, ele é o primeiro presidente, né, eleito e assumido que vai em visita oficial aos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque houve um presidente eleito que estava em visita, que foi em visita aos Estados Unidos. Era justamente o Júlio Prestes, só que ele não assumiu. Ele esteve em visita oficial como candidato vencedor nas eleições de março de 1930. Mas Eurico Gaspar Dutra, ele vai como presidente eleito e que tinha assumido. Então, pela primeira vez, nós temos um presidente visitando eleito e assumido que visitou os Estados Unidos. Quem é que está no poder quando ele vai para lá? Né? Em 45, morre o presidente, né, dos Estados Unidos durante o seu terceiro mandato, o único com 3 mandatos, chamado Franklin Delano Roosevelt. Ele morreu em 45. Né? Antes da bomba atômica. A bomba atômica foi 6 e 9 de agosto. Então, quando ele ganha as eleições, já é o vice, que é o Truman. E esse presidente, é com ele que vai ficar forte uma coisa que será chamada de Guerra Fria, ou guerra ideológica. O mundo sendo dividido em 2 blocos, né? O bloco capitalista, encabeçado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essa briga. E eles forçavam os países a tomar partido. E o Truman vai forçar o Dutra a tomar partido a favor dele. Por isso que ele vai, né, pressionar que o Brasil, e isso quem vai fazer é o STF, ele vai caçar os direitos políticos do Partido Comunista Brasileiro. E todos os seus adeptos, né, serão perseguidos e serão exilados. Eu dei o exemplo, inclusive, de Jorge Amado.
ele também vai investir, financiar, né, a Escola Superior de Guerra, funciona, inclusive, como um serviço secreto de informação, onde prepara militar para combater os comunistas. Esse serviço superior essa Escola Superior de Guerra será substituída depois, no regime militar, pelo SNI, que vai durar até o governo deixa eu lembrar o nome dele aqui, me fugiu o nome dele aqui, deixa eu ver, do PSDB, governou duas vezes, me fugiu o nome. E será substituído, que é o que hoje nós temos a BIM, o Fernando Henrique Cardoso, lembrei. Fernando Henrique Cardoso acaba com o SNI, Serviço Nacional de Informação, e cria-se a BIM. Só para você ter uma ideia, que nem siglas partidárias. Nós tínhamos lá em 1937 a Aliança Integralista, né, de Plínio Salgado, aqui nós vamos ter o UDN, que é muita gente dali. Depois, os partidos políticos vão ficar dois a partir do AI-2, Ato Institucional número 2 do governo Dutra, do governo Castelo Branco, e aí vai criar a Arena e o MDB, que voltou de novo a sigla, esse MDB. Mas a Arena vai virar PFL, vai mudar, que hoje é o DEM. São partidos que vieram desde a Aliança Integralista. Só para você entender um pouquinho, tá? Olha então o que ocorre, olha, não precisa nem dar uma olhada para cá, não. Vamos olhar só para cá. Né? Um período de instabilidade. Nós temos 5 presidentes que passaram... Por que instabilidade? Porque há várias tentativas de golpe aqui, até que em 64 vai ser vencedor a ideia do golpe, mas aqui vai ser por vários momentos. Nós vamos ter aqui... O governo de Juscelino, então, Deus livre, quase nem assume. 5 presidentes passaram pelo poder, mas apenas 2 terminaram o mandato. O presidente, um se suicidou, um renunciou, e o último foi deposto num golpe militar. Quando nós tivemos as últimas eleições, antes desse senhor ganhar as eleições, eu falava muito em sala de aula isso aí, nos cursinhos, que a nossa democracia ainda é bem um bebezinho, nós tínhamos a mesma coisa. Até o Temer sair, nós tínhamos aí também poucos presidentes que assumiram, que ganharam mesmo como presidente. Nós tivemos o Collor, nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso, Lula e a Dilma, né? E desses 4, né, depois estava o Temer lá, mas desses 4 aí, só 2 tinham terminado o mandato, que foi o Fernando Henrique Cardoso e que foi o Lula. O Collor foi impeachmentado e a Dilma foi impeachmentada. Então, quer dizer, o período também é pouco. Por isso que é chamado de redemocratização, é pouco tempo. Uma curiosidade para vocês, tá? Isso aqui é uma carta escrita à mão por Vargas, né? Pouco antes de cometer suicídio. Alguns acham que a carta já estava pronta, tá? Isso aqui há muito tempo, né? Minha avó, que era do cearense, mas a vida dela toda foi no Acre, ela tinha uma cópia, né? Alguns antigos tinham, parecia que era uma Bíblia, era uma coisa sagrada, né? Entre umas frases dele aqui emocionantes, tem mais ou menos, ele diz que ele foi espoliado, foi sacaneado, mas umas frases interessantes, ele diz o seguinte: eu dei a minha vida e agora eu dou o meu sangue. Eu saio da vida e entro para a história. E aí ele se mata. Eu saio da vida e entro para a história. Lá no meu canal, no YouTube, primeiro vídeo, eu fiz um vídeo exatamente onde esse cara tirou a vida dele. O lençol da cama é o mesmo onde ele tombou. Ele dá um tiro, tá a bala lá, que tiraram do coração dele, o revólver. O pijama ainda com a mancha do sangue e o buraco. Por que ainda esses panos estão bem? Porque eles são higienizados 2 vezes no ano, sem produtos químicos. Então, o pijama ainda é o mesmo, o lençol da cama é o mesmo. Tudo no quarto está do mesmo jeito que naquelas primeiras horas do dia 24 de agosto de 1954, quando ele encerra a sua participação aqui na Terra. Getúlio Vargas. Agora, eu vou comentar um pouco para vocês
de como é que era a composição partidária. É importante entender essa briga partidária. Apesar que existiam vários partidos, a briga ficava ali entre poucos partidos, todos criados no final do mandato de Vargas de 45. Lembra que em 37 acaba os partidos políticos. Quando Vargas está para deixar, ele libera novas siglas. Né? Ele mesmo vai criar partido. Né? Esse daqui é um partido que não é criado por ele, mas é com a bênção dele. É um partido que é aliado a Vargas, né? Que é o PSD. Associava-se a indústrias, banqueiros, latifundiários que tinham enriquecido com favores do Estado getulista. Quer dizer, era gente que tinha se enriquecido graças ao Vargas, né? Porque o outro, o DN, também é de industrial, de banqueiro, mas também de gente das comunicações que não eram aliados de Vargas há muito tempo. Propõe uma continuação do modelo clientelista do Estado Novo, toma lá da cá, porém de forma democrática. Utilizava-se da máquina do Estado como mecanismo eleitoreiro, né? Qual é a máquina do Estado? Tudo a favor, né? Eu estou com o ministro da Saúde, ele vai ali no local, eu vou junto, vai haver uma inauguração, estamos todo mundo junto, isso chama-se usar a máquina, faz a propaganda para poder dar evidência ao candidato. Contava com o apoio dos latifundiários, né, grandes donos de terra, e os seus currais eleitorais. Olha aquele termo lá da República Velha, currais eleitorais, da época dos coronéis, né? Esse termo é usado ainda hoje, na época do voto do Cabresto. Ainda hoje, curral eleitoral é um local, né, em que uma determinada pessoa tem controle sobre aqueles votos, ou de quase 100%, né, que ainda sempre tem um rebelde ali. É aquelas pessoas em que ele manipula, ele consegue convencer que eles votem em quem ele vai mandar, dando algum presente, intimidando, fazendo um agrado, de qualquer maneira, é chamado curral eleitoral. Ainda hoje, ó, cidade tal, no bairro tal, opa, aqui é do deputado fulano de tal, não, aqui é o curral do vereador fulano de tal. A influência de uma pessoa numa área de eleitores. Era um partido conservador, de origem getulista, lembra? Beijando na mão de Vargas, que reuniu algumas figuras célebres, tais como Ulisses Guimarães, que mais tarde vai ser o nome do MDB, ele que vai fundar o MDB, de esquerda, contrário ao regime militar, melhor dizendo, ele vai ser um dos poucos que vai ficar aqui e vai resistir. Ulisses Guimarães foi o homem da Constituição de 1988, né? Morre misteriosamente quando ele vai fazer uma viagem de helicóptero, some helicóptero, ele, a mulher, até hoje. Tancredo de Almeida Neves, né? Pai de Aécio, foi ministro de Vargas, foi primeiro-ministro no Brasil em 61, quando o Brasil se tornou parlamentarismo, quase sempre cai em concurso. O cara não lembra que o Brasil foi parlamentarismo, foi 2 vezes. Na época de Dom Pedro II, né, o parlamentarismo às avessas, e foi de 61 até 63. O Brasil teve 3 primeiros-ministros. Tancredo Neves foi um. E foi o primeiro presidente eleito depois do regime militar. Porém, indiretamente. O último presidente a ser eleito pelo colégio, né, não era bem colégio eleitoral, pelos deputados e senadores, né, é colégio eleitoral. O Tancredo Neves foi o último a ser eleito de uma forma indireta, sem a participação do povo. Concorria com ele o ainda vivo, o Paulo Salim Maluf. E Juscelino Kubitschek, o médico, que foi prefeito, que fez a sua carreira em Minas Gerais, e foi eleito graças à popularidade de Vargas. Principalmente quando Vargas se mata. Ele não via muito bem a popularidade e foi lá em cima. Mas Juscelino Kubitschek foi o que construiu Brasília, que criou também a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Mas ele vai sofrer muitas perseguições, tá, durante o seu mandato. Inclusive, quase não consegue assumir. Num momento oportuno, eu vou explicar isso aí. A UDN, né, um partido de extrema-direita, né, que tem entre as suas fileiras muita gente que era da antiga, do movimento integralista, né, agora também envolvendo muita gente da área de comunicação.
antigetulista até a alma. Lembra aquela frase lá do Lacerda, né? Vargas não deve concorrer, se concorrer não deve ganhar, se ganhar não deve assumir, se assumir a gente tem que tirar ele na marra. Essa era a ideia, não podia de jeito nenhum. Em princípio, a UDN adotava o liberalismo, combatia o trabalhismo, e não, quer dizer, não tem também um trabalhismo, um trabalhador, né? Ele era um partido de patrão, partido de patrão, então, e não aceitava os exageros do nacionalismo, da intervenção do Estado na economia e nas leis trabalhistas, né? Para eles, né? Para ele, olha, muita coisa parecida com os dias atuais, né? Para eles, parece que o trabalhador, a vaga do trabalhador era um favor, né? Você lembra, né, que já foi dito aqui por política, não vou citar nome para não polemizar, né? O trabalhador tem que escolher ou direitos ou trabalho, como se o trabalho fosse um favor. Se o cara não for trabalhar, o cara não vai enriquecer, né? Então, eles eram contra. Eles tinham a ideia do liberalismo, que já tinha sofrido o seu golpe em 1929, né? Para a UDN, o capital estrangeiro deveria ter todas as liberdades econômicas. E teve com Dutra, só que acabou. Liberdade econômica entende entrar, investir e lucrar, ir embora e levar. Tá? Eles também lucravam, só que a nação não lucra tanto, porque não deixa. Vargas, quando assumir de novo, ele vai criar uma lei, não vai conseguir aprovar, só será aprovado na época de João Goulart. Depois o primeiro presidente militar vai tirar de novo. É obrigar que as empresas façam uma reserva de mercado. Significa, quando o que ela ganhar aqui, uma parte tem que ser investido aqui, que é o justo. Mas o que as empresas faziam? Lucrava, pegava tudo e ia embora. Não deixava nada. E aí? Só vai sugar da gente e para nós. Aliados com os norte-americanos, no cenário da Guerra Fria, lembra da polarização, né? Ou tu estava de um lado ou estava do outro. Os judenistas acusavam os adversários de facilitar a expansão comunista. Essa coisa é velha, você ainda vê nos dias atuais, né? Tu não é de um lado, todo mundo já vira comunista, né? Automaticamente. Isso é uma estratégia. Lembra lá do Plano Collor? Isso é uma estratégia. Usado recentemente no Brasil e vai ser usado ainda, infelizmente, por mais algumas décadas. Mas isso é estratégia, né? Jogar o terror na cabeça do pobrezinho desinformado. Defendia os direitos democráticos, desde que não englobasse os direitos da luta dos trabalhadores. Viva a democracia, mas sem direitos trabalhistas. Pode observar que todas as leis trabalhistas estão sendo derrubadas agora. Esse é o pensamento. Viva a democracia e tal, mas tu não tem direito nenhum. O teu trabalho é um favor, estou te dando os trabalhos. Se eu não te der, tu vai morrer de fome. Mas ele não para para pensar, se o cara não for trabalhar, ele também não é um cara rico, né? Defendia os direitos democráticos. A liderança do partido era do jornalista e empresário Carlos Lacerda. Lembra daquele? Que era dono do jornal, usava o jornal fazendo essas propagandas, muito fake naquela época também, igual hoje. Outras figuras importantes eram os banqueiros e magnatas das grandes empresas como Assis Chateaubriand. Bem, quem foi Assis Chateaubriand? Que era o dono do Diários Associados. Você tem uma ideia? Esse jornal, né, a Força não tinha televisão. A televisão vai surgir agora. Inclusive no governo dele, que vai criar a primeira empresa de televisão da América Latina, vai ser durante o governo do Dutra. E é esse cara, Assis Chateaubriand, que vai aos Estados Unidos, vê a televisão e traz. Ele compra e deixa ela em alguns lugares. Para outros, ele vai vender em parcela para o cara ter televisão. Por exemplo, ele chega assim numa loja e deixa a televisão lá funcionando. Né? Falar com o dono da loja para deixar aquela televisão ali. Para todo mundo passar a ver o programa e querer ter a televisão também. O programa era tudo ao vivo. Mas o Diário Associado era um jornal muito poderoso, e ele era muito poderoso porque era o único jornal que existia em todas as capitais do Brasil. Ainda hoje tem, inclusive, o Amazonas tem. O Diário do Amazonas é o dos Diários Associados. Então, era um cara poderosíssimo, né? Ele mandou o jornalista dele para cobrir lá o julgamento dos nazistas, mandar para várias partes do mundo. Em toda a parte do Brasil, o jornal dele circulava. Júlio Mesquita, né, faleceu recente, o estado de São Paulo. Para quem não sabe, Júlio Mesquita é lá da Abril. Né? A família Marinho, do Globo. Globo
jornal, não tinha ainda televisão. Para quem não sabe, a televisão Globo foi uma concessão dada pelos militares para Roberto Marinho, que era assim, como o SBT foi dado para o senhor Silvio Santos, só vai vir depois. Além desse, havia um ACM, Antônio Carlos Magalhães, era o cara que mandava na Bahia. Inclusive, o prefeito lá é o neto dele. José Sarney mandava, está vivo ainda, 91 anos, mandava no Maranhão. Mas, inclusive, os jornais, depois da televisão, tudo era da família deles. Então, esses caras funcionavam como os antigos coronéis, eles mandavam no território. A família Bulhões, no Pará. Então, havia famílias poderosas em algumas regiões. Todas elas eram daí, e são eles que também vão apoiar o golpe militar, né? Evidentemente. Aí nós temos o PTB. Esse era pessoal, era do Vargas. Né? A neta dele vendeu há um pouco tempo atrás, assim, articulado em cima do pai dos pobres. Lembra? Pai dos pobres e mãe dos ricos. Tinha até um slide aqui que tinha, não sei se tem aqui ainda. Eu tinha um slide aqui que ele falava isso aí, pai do pobre e mãe dos ricos. Não tem. Não sei cadê. Esse aqui é o cara Lacerda, só para matar a curiosidade. Quem articula o golpe para matar ele, esse cara bem aqui, ó. Esse aqui era o chefe da polícia de Vargas. Até Vargas se matar em 54, o presidente tinha uma polícia particular dele lá. Tá? Esse cara aqui vai ser governador em 2 estados. 2 vezes no Rio de Janeiro e uma no Rio Grande do Sul. Chama-se Leonel Brizola. Esse daqui é o Gregório Fortunato. Apelido dele, o Anjo Negro. Da carta de Vargas de novo. Eu queria procurar um que tinha lá a frase que eu usei, mas infelizmente eu não estou achando. Deixa para lá. Depois eu procuro. De repente ela está até aqui mesmo e eu não sei. Tá, depois a gente vê aí. Então vamos lá. O mito pai dos pobres, ele usava isso bem, né? Isso aí foi estrategicamente. Para o cara, cuidar. Então, Vargas, por exemplo, na época ainda de 37 a 45, aumentava a repressão, mas todo mundo ali, mito, chamava ele de mito, e ele sentava a peia. Mas uma parte da população não enxergava. O PTB buscava o apoio do operariado, então era um partido voltado para os trabalhadores. Manobrado pelos sindicatos pelegos, sindicatos cujas lideranças eram articulados pelo governo, e na classe média baixa. Então, quando ele nasceu, quem controlava era Vargas. Usava a máquina estatal e a máquina sindical como forma clientelista, né? Aquela da ajuda lá. O partido funcionava como uma trincheira contra o comunismo. Então, ele ficava ali para não avançar. Claro que mais tarde, né, o Partido Comunista vai também se envolver nos sindicatos, mas ele segurava o avanço comunista no sindicato, uma vez que a liderança não era ligada ao comunismo. Tinha como característica básica o modelo populista e trabalhista. Após a década de 60, alguns dos setores do partido passaram a apoiar a reforma agrária. E mais tarde vai virar um outro partido de esquerda, que é o PT. O PTB, ele ainda continua, o PTB, tá? E o PCB, né? Não existia PCdoB. Com o modelo sindicalista soviético em alta, né? Aquela propaganda, os Estados Unidos fazendo a propaganda capitalista e a União Soviética fazendo a propaganda comunista. Era aquela luta naquela época da chamada Guerra Fria. No pós-guerra, o Partido Comunista ganhou na autoridade. Então, muita gente, né? Tinha a Liga dos Intelectuais, né? Não existia luta armada também entre eles, mas existia só os intelectuais simpatizantes daquilo, que muitos desses depois se entristeceram com o rumo do partido. Vários intelectuais vão nutrir a esperança comunista em um mundo mais justo. Graciliano Ramos, né, que escreveu Memória do Cáceres, né? Ele foi um prefeito que ele despachava só em prosa, né? Foi preso durante o governo Vargas, só sai para morrer depois de um câncer. Jorge Amado, que eu acabei de falar, Caio Prado Júnior, fiz um vídeo no túmulo dele, ele é um grande intelectual,
sociólogo, historiador, Cândido Portinari, pintor, cuja uma das peças é Guerra e Paz, que está na ONU, todos eram comunistas de carteira, mas não era de luta armada, era da ala intelectual. Se filiaram ao partido. Lembra que nessa época, para ser filiado ao Partido Comunista, só entrava convidado. Né? O Getúlio, o Vinícius de Moraes tentou várias vezes, porque o pessoal dizia, pô, não dá para tirar, era muito boêmio, não podia ser muito boêmio. Depois da guerra, em poucos meses, o PCB conseguiu dezenas de milhares de adeptos, porque começou aquela briga, né? A União Soviética mostrando que aquele modelo era bonito, os Estados Unidos mostrando o deles, e aí ganharam adeptos os dois lados em várias partes do mundo. Os PCBistas, também chamados de PCBão, sabiam da impossibilidade de uma revolução vitoriosa no Brasil, quer dizer, tomar o poder através da bala. Por isso, dentre os nacionalistas e integristas, ficaram ao lado dos primeiros, ficaram do lado dos nacionalistas, e pela defesa do capital nacional, né? Tentar, pelo menos, trabalhar com isso para que a nação não se rendesse ao capital estrangeiro. Vão tentar, mas, de novo, serão proibidos de agir a partir de 48. E você observa aqui, né, que o PSD é um partido que vai estar na frente, inclusive, tanto o primeiro presidente quanto o vice são desse partido. São desse partido. Depois nós vamos ter o Vargas ganhando pelo PTB, depois nós vamos ter o Juscelino Kubitschek ganhando por isso daqui. A UDN não vai conseguir ganhar uma eleição nunca. Ele vai ter que apoiar um partido novo e vai apoiar o Jânio Quadros, um cara desconhecido do nada, né, que vai ganhar presidente. Mas vai ficar só 7 meses, vai renunciar. O governo Dutra tem muita coisa importantíssima. Usando a máquina do Estado, Dutra atingiu 55% dos votos válidos. Uma explosão. Como isso? Transferência da popularidade de Vargas quando Vargas não queria o concorrente. O concorrente era o brigadeiro Eduardo Gomes. Então, Vargas, não, isso daí não. Que era da UDN, né? Inimigo. Inclusive, a curiosidade, em 50 eles vão concorrer junto às eleições. Dutra, o Eduardo Gomes, de novo vai concorrer, vai perder de novo. Né? Ele vai concorrer 2 vezes, perde um aqui para o Dutra e perde para Vargas. É no governo dele que nós teremos a nossa 4ª Constituição. Haverá a chamada caça aos comunistas. Em 1947 será colocado na clandestinidade o Partido Comunista e seus integrantes serão perseguidos, presos e exilados. Em 1948, eles rompem com a União Soviética. Isso era uma pressão norte-americana. Plano Salto, isso aqui cai também em geografia, tá? É as siglas para S, saúde. Eu gostaria até que depois você colocasse no seu caderno. Escreve isso aqui e coloca uma seta no S. Saúde, AL, alimentação, T, transporte, E, energia. Saúde, alimentação, transporte e energia. Ele não vai conseguir botar isso adiante, né? Vai faltar grana, vai ser difícil. Lembra que nós vamos ter um sério problema na grana por causa disso aqui, ó. Reserva do mercado, gasta com a liberação de importação de produtos voltados para a alta classe. Produto de luxo, né? Vai poder importar muito. Então, nós vamos ter uma balança comercial desfavorável, comprando mais do que vendendo, tá? Será o chamado déficit público, déficit. O contrário é chamado de superávit, quando eu vendo mais do que compro. As importações aquecem a produção industrial. Então, nós temos, mas não vai ser o suficiente, porque vem mais produto de fora do que eu produzo aqui. Mas não tira o Brasil do posto de baixo produtor industrial. Ainda estamos bem lá embaixo. A dívida inglesa foi negociada por máquinas obsoletas, né? O Brasil vai comprar coisas, ó. Diante da Guerra Fria, Truman, presidente dos Estados Unidos, que era vice lá do Franklin Delano Roosevelt, né? Essa época dele é uma época muito forte, tanto lá quanto aqui, né? Que ele chama de caça aos comunistas ou caça às bruxas. Inclusive, havia muita injustiça. Quando o cara tinha um inimigo, dizer que o cara era, vamos dizer assim, era simpatizante do Partido Comunista, pronto, o cara perdia tudo. Durante o regime militar também houve muito isso, houve muita sacanagem com gente que não tinha nada a ver mesmo. E outros até tinham, mas não de luta armada.
simpatizante ideológico. Aí já era, o mundo acabava. Em 48, no Brasil, essa aqui também cai em prova, hein? Nós aí para as provas militares, a Escola Superior de Guerra, né? Era uma escola, né, que foi feita com financiamento americano e veio instrutor americano para preparar os militares aqui para combater os comunistas, né? Eles vão também estar de posse de informação da vida das pessoas e será mais tarde substituída pelo Serviço Nacional de Informação, o SNI. Em 47 é assinado o Tratado Militar de Ajuda Mútua, né? O que significa isso, né? O Brasil, caso fosse invadido pelos comunistas, os americanos viriam ajudar. Porém, se os americanos entrassem numa guerra contra os comunistas, o Brasil seria obrigado a apoiá-lo, ceder a sua parte, sua região, como foi na Segunda Guerra. Então, com isso, o Brasil estava enlaçado. Essa é a nossa primeira aula desse assunto. Vamos ter que fazer outras aulas. Até um outro encontro.